gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre como é o ensino à distância, a minha experiência nesse método de ensino. Eu anotei os principais tópicos assim pra vocês, porque eu sei que nessa época de volta às aulas tem muita gente pesquisando e, claro, a faculdade acho que é uma das escolhas mais importantes que a gente faz na vida. Por isso é importante pensar muito bem, analisar tudo certinho pra ver se realmente vai valer a pena a escolha que você fez. Eu tenho 1 ano e meio de experiência no ensino EAD e eu vim contar pra vocês a minha experiência como aluno, pra de repente tirar algumas dúvidas de vocês e pra você, quem sabe, que se tá pesquisando, lendo sobre a experiência de algumas pessoas, é bom você ver várias opiniões, porque acho que você só vai saber realmente fazendo o curso à distância. Mas eu vim aqui contar a minha experiência e eu espero muito que ajude vocês. Bom, gente, o que mais me chamou a atenção no ensino à distância é a possibilidade de pessoas que não têm muito tempo ou disponibilidade de estar saindo de casa para poder estudar, agora com o ensino à distância terem essa oportunidade. Então eu acho esse um ponto muito positivo do ensino à distância, sabe? Muitas pessoas às vezes não podem sair por conta do filho, ou às vezes fica impossibilitado, mora muito longe da faculdade, enfim, são várias coisas que às vezes impedem a pessoa de estudar e com o ensino à distância fica um pouco mais fácil, um pouco mais viável. O ensino à distância também é muito mais barato, então eu acho que a questão financeira é uma das que acaba sendo cruciais na hora de você escolher, porque realmente o financeiro faz muita diferença, a gente sabe disso. E além de pagar uma faculdade presencial, a gente tem custo com transporte, com comida, porque a gente sabe que não é só o custo da faculdade, tem muitos outros valores que são agregados e que saem do nosso bolso, né? Então é outro ponto positivo, o ensino à distância é bem barato. Ao término do seu curso, você vai receber o diploma, você vai ser graduado igualzinho às faculdades presenciais. Claro, as escolas têm que ser credenciadas e reconhecidas tudo certinho pelos órgãos de educação. Você vai ter o mesmo nível, vai ser graduada igual aos que fazem faculdade presencial, tá? Então não se preocupem com isso. Eu acho que o que me preocupa, na verdade, é o preconceito das pessoas. Porque, infelizmente, as pessoas olham com olhos diferentes. Uma pessoa que fez um ensino à distância e uma pessoa que fez um ensino presencial. Ah, que fez a distância, a distância, não sei, enfim. Acabam tendo esse preconceito. Mas eu acho, gente, que independente do curso ser à distância, ser presencial, semipresencial, ser faculdade pública, faculdade privada, eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, sabe? Não é o teu diploma que vai dizer se você é um bom ou um péssimo profissional. É você mesmo. Então, é você que vai mostrar se você é um bom profissional, se você é um péssimo profissional, se você é um profissional meia boca, tá? Não vai ser o teu diploma que é de uma melhor ou de uma pior faculdade, porque eu acredito que numa faculdade presencial tenham bons e tenham maus alunos, maus profissionais, e da mesma forma numa faculdade de distância saem bons profissionais ali como saem os maus também. Isso vai depender de você e não da instituição de ensino. Essa é a minha opinião. O primeiro ponto para quem quer estudar à distância, que eu acho que é muito importante, é que você tem que levar muito a sério. E eu acho que é por esse motivo que muitas pessoas têm esse preconceito com o ensino à distância, porque tem muita gente que não leva a sério, que entra no ensino à distância e acha que é oba-oba, sabe? Ah, vou entrar lá, estudo a hora que eu quiser, faço as coisas do jeito que eu quero. E infelizmente não é assim que funciona. É claro, você faz o teu horário, mas não é porque você faz o teu horário que você não tem que ligar ou não tem que levar a sério o estudo. Eu acho que mais do que o presencial, que você tem uma pessoa ali te instruindo a todo o tempo que você está na aula, o ensino à distância exige muito mais de você. Então eu acho que quando você está na instituição é 50-50. Quando você está estudando à distância é 100% você, entende? Então eu acho que você deve ter ainda mais esforço, ainda mais dedicação, porque o ensino à distância exige muito de você, você tem que correr atrás. Eu acho que a principal característica de um aluno de ensino à distância tem que ser ou se tornar, né, autodidata. O aluno tem que buscar aprender a estudar sozinho. Eu sempre fui autodidata, então assim, eu nem pensei muito para entrar no ensino à distância. Eu já tinha amigos que tinham feito e já me explicaram mais ou menos como funcionava, e eu sabia que ia depender muito mais de mim, então eu entrei e, tipo assim, não tive problemas quanto a isso. Eu sempre fui muito de estudar sozinha, sabe? Eu acho que quem
quem não é muito de estudar sozinho tem que pensar muito. Não tô dizendo que não tem que fazer, mas você tem que se esforçar para se tornar um aluno autodidata, porque isso é muito importante no ensino à distância. Você tem que se virar sozinho. No português, claro, é realmente isso. Você tem que se virar sozinho. No meu curso, a gente trabalha com unidades temáticas de aprendizagem. Algumas escolas são módulos, alguma que é por mais tempo é semestre, enfim. Eu vou contar baseado na minha experiência para vocês saberem mais ou menos como funciona. Mas basicamente a gente tem aulas ao vivo que são transmitidas para o polo a cada uma vez na semana. No meu caso, toda quarta-feira eu tinha que estar na faculdade. Não é obrigatório, tá, gente? Pelo menos na instituição que eu fazia não era obrigatório. É passada uma lista de presença que até então eu não sei qual a finalidade, porque o curso é à distância, né? A gente não tem a obrigatoriedade de estar assistindo essas aulas no polo, que são transmitidas ao vivo. Então, assim, a cada UTA, que vai de 2 meses mais ou menos, que dura, a gente estuda 2 disciplinas, tá? Isso não é regra, como eu falei, é no meu curso. Então, assim, a gente tinha mais ou menos 6 quartas-feiras seguidas, que é um dia na semana que a gente tinha aulas ao vivo. E em cada quarta-feira a gente tinha uma aula de cada disciplina, tá? Então, essas aulas, geralmente cada aula é um capítulo do livro, mais ou menos, porque cada disciplina é baseada num livro. Então, você vai lá na sua aula, lá na aula ao vivo, eles vão te, mais ou menos, trabalhar em cima de um capítulo. Não é regra, tá? É mais ou menos isso. E, assim, no meu curso, as aulas dos professores, as videoaulas, elas eram mais voltadas para a parte prática, sabe? Eu já falei, né, que é pedagogia. Então, no livro é um pouco mais técnico e na aula era um pouco mais prático, como aplicar no dia a dia, em sala de aula e tudo mais. Eu acho legal, porque é uma forma a mais de você entender o conteúdo. De repente, da forma que você leu ali mais técnica, você não entende. E lá nas aulas o professor ele fala mais na sua linguagem, então fica um pouco mais fácil de você compreender. Pra ser sincera, eu não gosto muito de assistir aulas no polo, tá? Mas isso vai de cada um. Os professores que dão as videoaulas pra gente, né, de cada disciplina, eles incentivam que a gente esteja no polo. Eu acho muito importante também assistir as aulas, porque, como eu falei, às vezes eles falam de uma maneira que você não entendeu nos livros, e sem contar também que você pode enviar chats para eles perguntando, tirando as suas dúvidas, e eles respondem. Isso é muito legal também. Porém, eu não gosto de assistir aulas no polo, porque pra mim, polo, eu não falei, o polo é o lugar físico, é lá a faculdade onde você vai, que as aulas são transmitidas. Eu não gosto porque, pra mim, gente, assim, como a gente faz faculdade uma vez por semana, que a gente tá lá presencial, tem as amizades. E o pessoal vai pro polo, daí se vê uma vez por semana, aí quer botar o papo da outra semana inteira. E então eu me estressava muito nas aulas. Eu não conseguia às vezes ouvir direito o que o professor estava falando, porque tinha muita gente conversando durante a aula. Então isso me irritava bastante. E é possível assistir as aulas depois também no seu ambiente virtual, tá? Cada aluno tem o seu login e a sua senha para entrar no seu ambiente virtual. Esse ambiente virtual tem as aulas que os professores dão, eles disponibilizam lá para você assistir. Tem o livro digital para você, se quiser ler na internet, né, se quiser fazer alguma busca no próprio livro. E tem as suas áreas para você acessar, para fazer provas, para fazer atividades, onde é disponibilizado todo o material, onde você consegue visualizar suas notas, a média e tudo mais. Então todo o conteúdo, teu material está disponível naquele seu ambiente na internet. É muito simples, é muito fácil de mexer, mas eu via que muitas pessoas entraram no curso que eu fazia, pelo menos, e não tinha muita noção, assim, só sabia mexer no computador o básico, sabe? Entrar no Facebook só. E eu ficava um pouco com dó dessas pessoas, porque, assim, não é um ambiente difícil de você mexer, não tem muito segredo, é bem intuitivo, mas tinha muita gente que se batia, então eu acho, assim, que pra você entrar no ensino à distância, ou você tem que ter ajuda de uma pessoa se você não entende muito, ou você tem que estar muito disposta a aprender e praticar bastante, porque senão, além de você ter que aprender o conteúdo, você vai ter que aprender a mexer
no seu ambiente virtual. Além das aulas que os professores das disciplinas disponibilizam, nesse ambiente existem chats que você pode conversar, tirar dúvidas com os professores e também com outros alunos, e os fóruns. Tem também as rádios que é marcado lá durante algum tempo e, sei lá, de um em um mês, não é regra também. Uma vez geralmente a cada disciplina tem uma rádio para falar sobre aquela disciplina. Então os professores estão lá ao vivo falando sobre a disciplina e você pode ficar enviando perguntas, interagindo com eles. Eu acho muito legal também participar disso, porque às vezes você está na dúvida se você entendeu certo ou não, porque você leu na tua cabeça, você acha que aprendeu. Mas é bom você tirar dúvida, ver a opinião de outras pessoas também, de outros alunos, você acaba complementando para você entender. No meu curso, participar desse tipo de atividade não valia nota nenhuma, não agregava valor nenhum. Porém, eu acho muito importante porque eu aprendi já bastante nos fóruns e chats. O pessoal, muita gente interage, então você consegue ver a opinião de outras pessoas, consegue ver aquilo assim de uma outra visão, então eu acho bem legal e bem importante participar. Para quem vai estudar à distância, pensa que, como eu falei no começo, que estuda lá de vez em quando, você pega o livro uma vez aqui, outra ali, na hora da prova só ir lá fazer, e não é. Como eu falei, você tem que se virar sozinho, você tem que ler os livros, assistir as aulas, participar das atividades que tem. Enfim, é muita coisa pra fazer. O que eu acho super importante, eu sempre levei a faculdade muito a sério, eu sempre estudei muito, eu sempre fui bem e teve matérias que eu fui mais ou menos, assim, tipo, passei da média, mas não foi aquela notona. E mesmo assim, em todo o tempo eu estudei muito, eu me dediquei demais, porque eu sabia que era puxado e que dependia muito de mim. Então, se você não levar muito a sério, como eu falei, eu acho bem provável que você reprove. Eu acho super importante criar um cronograma de estudos, porque assim, você não precisa estar na faculdade todo dia. Tem uma vez na semana que você vai também, se você quiser, pode assistir a aula em casa depois. Só que você tem que levar a faculdade como se você estivesse fazendo presencial. A única diferença é que você vai estudar na tua casa. Então eu acho importante o tempo que você estaria na faculdade, você estudar em casa. Na época que eu tava fazendo faculdade e tava fazendo inglês também. Então eu estudava de segunda a quinta-feira a faculdade, tipo umas 3 horas por noite, e na sexta-feira só eu me dedicava ao inglês. Então era 4 dias, assim, não dava 5 dias na semana, mas 4 dias à risca eu estudava. Então o que eu fazia? Eu lia, por exemplo, num dia um capítulo do livro de uma disciplina, respondia as perguntas que tinha relacionado àquele capítulo e anotava tudo o que eu tinha entendido sobre aquele capítulo. Se eu não entendia alguma parte, eu voltava para trás até que eu entendesse e fazia as minhas anotações. Então eu acho que é muito importante você ter um cronograma de estudos, criar um hábito de estudo, não estudar, hoje eu vou estudar, amanhã eu não vou, porque se você não cria um hábito, você não se acostuma a estudar. Aí quando você vê, já tá perto de fazer as provas e você não estudou nada ainda. Eu via muito disso na faculdade, muitas meninas que tipo já estavam no período de provas e elas ainda não tinham começado a ler o livro. E eu ficava, gente, como elas conseguem, sabe? Eu sempre, é porque eu também sou muito chata com isso, mas eu penso, gente, eu tô fazendo uma faculdade. Não é porque é mais barato, porque é a distância que eu não tenho que levar tão a sério. Eu levava muito a sério. Eu sempre levei muito a sério. E, começava as disciplinas. Antes de ter a aula do professor lá, a aula ao vivo que a gente assistia, eu já tinha lido aquele capítulo que ele ia falar. Então, quando eu ia assistir a aula no Polo, eu já tinha visto aquilo no livro. E o que o professor falava lá na aula, eu só complementava o que eu já tinha anotado, sabe? Então eu acho muito importante ter disciplina com o ensino à distância, criar hábitos e fazer um cronograma de estudos. Quais dias da semana você vai estudar, quantas horas, fazer as atividades propostas, porque é muito importante. Você tem que levar como se você estivesse fazendo faculdade presencial. A única coisa é que você vai estar no conforto da tua casa. O meu curso ele era composto a média por 4 notas. A primeira era uma atividade online que a gente podia fazer em casa mesmo.
o peso dessa atividade era somente 1, é pouco, mas eu achava bom essa atividade porque ela me ajudava já a me testar para a prova. A segunda nota era a nota do portfólio, que também tinha peso 1. A nota do portfólio eu acho que é mais prática para você conviver um pouco mais com o que você vai trabalhar. No meu caso, de pedagogia, a gente tinha alguns relatórios de estágio, desenvolver brinquedo pedagógico, algumas pesquisas também. Essas duas que eu falei, elas começavam o período delas que a gente poderia realizar, não era qualquer hora, não é qualquer hora, tá, gente? Tem tudo um calendário, quando é o período das provas, quando é o período da entrega do portfólio, da atividade, enfim. E esses dois, a atividade online e o portfólio, eles eram já começados a realizar enquanto ainda estavam rolando as aulas, que é aproximadamente 1 mês e meio. Sei lá, passou 3 semanas, 4 semanas, já abria esse período pra gente começar a fazer o portfólio e as atividades. E eles se estendiam por bastante tempo, então era bom que a gente podia ir adiantando e realizando já antes de fazer as provas. Depois que acabavam aquelas mais ou menos 6 aulas que eu falei, 6 quartas-feiras, abria o período para as provas. Então, eu realizava uma prova objetiva de cada disciplina, que era uma prova com 10 perguntas de alternativas, tá? E uma prova discursiva. A prova discursiva envolvia perguntas tanto de uma matéria quanto de outra, tá? A objetiva era separada e a discursiva era das duas juntas, as perguntas misturadas. Assim, gente, as pessoas perguntam, nossa, tipo, pergunta de alternativa, atividade e tal. Mas assim, o nível de faculdade é totalmente diferente. Eu fiz um curso técnico antes de entrar na faculdade, então eu já tenho uma noção de que as coisas mudam muito depois do ensino médio. Mas a faculdade é muito diferente, as perguntas são bem técnicas. Tem algumas assim que são mais fáceis, mais intuitivas, depende muito do curso também, mas as perguntas são bem técnicas, são bem elaboradas. Não é porque é um curso à distância que você vai responder um questionário online que vai ser facinho de qualquer maneira. São perguntas muito bem elaboradas. As minhas provas objetivas, elas tinham peso 3. A prova discursiva tinha peso 5. Então, a maior parte da nota, como vocês viram, eram composta pelas provas, que são feitas no polo. Você tem que agendar um horário dentro do cronograma, né, do calendário que é passado para você. E assim, você não pode consultar, elas são feitas online e tal. O professor tem que autorizar para você abrir essa prova. Então não adianta você querer chegar em casa e abrir a tua prova em casa para tentar responder. Não tem como, porque o professor tem uma senha para ele, o tutor, na verdade, né? Não é professor, o tutor do polo, ele tem uma senha para poder abrir a prova para você. Por isso você consegue só realizar no polo e sem consulta nenhuma. Uma prova tudo certinho que você tem que realizar. Se as provas elas são feitas depois que acaba o período das aulas que você tem para assistir. Então, se você tem mais ou menos 6 aulas, você tem 1 mês e meio para ler os livros, né? Porque assim, 90% do meu estudo, do que eu aprendia nos livros. Então eu li os livros, fazia as minhas anotações, assistia algumas aulas, como eu falei, porque eu nunca gostei muito de assistir aula no polo, por conta de muita conversa, acabava não aproveitando. Ia fazendo todas as minhas anotações, dava uma olhada no material que era disponibilizado no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, aquele ambiente que cada aluno tem. E respondia as perguntas do livro, às vezes era disponibilizado alguns questionários que não valiam nota, só pra gente se testar. Então tudo isso me ajudou bastante. Eu acho super importante, reforçando a parte do cronograma, você estudar. Quando começa já a sua fase, o seu módulo, lá que no nosso caso é o UTA, a gente já recebe o calendário. Então eu já sei que daqui 1 mês e meio eu vou ter as provas. Então o que eu faço? Eu faço o meu próprio cronograma para eu, antes de começar as provas, já ter terminado de ler os livros, de ter feito todas as minhas anotações, de estar com toda a matéria aqui, ó. Então assim, eu me organizava muito bem para que pudesse ter um bom funcionamento e que não ficasse aquela correria no final da fase, porque aí tava chegando as provas, eu via muitas meninas que, como eu disse, ainda não tinham estudado, ainda iam começar a ler o livro, então aí lê o livro de qualquer jeito e acaba indo mal na prova e depois não sabe por quê. Então
eu digo assim, a minha experiência, estude muito tempo antes, assim, quando começar já receber os seus livros para você estudar, já comece a ler, já comece a anotar, já procure os professores lá online para você tirar suas dúvidas. Então, assim, a minha dica para vocês é se esforcem, deem o máximo de vocês, não deixem para a última hora. Vocês vão ter um calendário, vocês vão ter um cronograma. Se vocês se organizarem com tudo isso, vocês conseguem até sobrar tempo para vocês. Porque depois que eu fazia as provas, assim, quando abria para fazer as provas, eu já fazia. No primeiro ou no segundo dia eu já fazia, porque eu já estava estudando antes. E sem contar que é muito melhor, porque nos últimos dias do calendário de prova, o polo tá assim, ó, de gente. Precisa até agendar horário com bastante antecedência, porque daí todo mundo deixa pra fazer em cima da hora, né? Porque é o mal do brasileiro. E eu acho isso ruim, porque daí você tá lá fazendo a prova, você sabe que tem uma fila de alunos te esperando, você já fica nervoso. E como eu ia no começo, o polo tava super tranquilo, fazia as provas bem de boa, então eu acho que isso é ótimo, você fazer com antecedência o que você conseguir. O que eu pensava muito antes de começar o curso é que, assim, cada curso tem um tutor, uma pessoa que orienta pra você fazer as atividades, passar o cronograma, enfim, colocar as aulas quando você vai lá no polo. Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá no polo e procura essa pessoa, esse tutor. E assim, eu pensava que essa pessoa, ela orientava, tipo, se você tinha dúvidas com a matéria, ela te orientava a qualquer momento, você tirava dúvidas. Pelo menos eu não vi esse suporte no curso que eu fiz, porque assim, a tutora sempre foi muito atenciosa, tudo, mas ela tirava muitas dúvidas relacionadas ao que a gente tinha que fazer. Por exemplo, o portfólio é um trabalho que a gente realiza a cada uma dessas fases. E no meu caso, ela orientava muito bem sobre esses trabalhos que eu tinha que realizar, sobre calendário, cronograma e tudo mais. Mas eu nunca vi ninguém, por exemplo, pegando o livro, ai, professora, tutora, fiquei com uma dúvida nessa disciplina aqui. Ela não tira, pelo menos eu nunca vi isso, tá, gente? Eu não sei como é nas outras escolas. Mas eu achava que seria diferente, eu achava que o tutor funcionava como um professor. Talvez fosse um erro meu, né? Porque senão eu chamaria professor, mas enfim. Era mais para as atividades que a gente tinha que realizar, dava as orientações pra gente. Eu senti um pouco de falta disso, eu acho que poderia de repente ter um professor para tirar as dúvidas referentes à disciplina, pra gente não ter que ficar esperando a resposta online do professor, que às vezes pode demorar, tá? Eu já fui orientadora de projetos de conclusão de curso, como se fosse um TCC, só que de cursos técnicos. Eu fui orientadora e eu acho que o meu papel como orientadora para esses alunos, para desenvolverem seus projetos, era muito maior do que o do meu tutor da faculdade. Então, eu achei que ficou um pouco a desejar nesse quesito. Mas talvez não é que eles me prometeram nada. Eu nunca perguntei sobre isso, na verdade. Então, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que funciona dessa forma mesmo. E eu que estava esperando um pouco a mais. Mas eu acho ainda que poderia ter, que seria legal essa ajuda pra gente. Então, de forma geral, gente, o curso à distância, falando assim no português bem claro pra vocês, vocês têm que se virar sozinhos. Vocês têm que ser muito autodidatas, vocês têm que realmente correr atrás do prejuízo, porque o tutor, ele geralmente não vai ficar te perguntando, você já fez isso, já fez aquilo, às vezes ele pode perguntar uma vez ou outra. Eu dava muito esse suporte pros meus alunos de curso técnico, porém, eu não recebi muito esse suporte na faculdade e eu acho justo também, porque senão os alunos ficam muito dependentes. Então, assim, eu via muita gente que ainda queria ser dependente na faculdade, eu não acho correto. Então, se você está fazendo uma faculdade, você tem que entender que você está num nível diferente e realmente você tem que correr atrás, né? É pago um valor menor e a gente vê por quê. A gente não tem professor que está ali o tempo todo, a gente não tem que estar ali na faculdade o tempo todo. Então, a gente tem que fazer jus a um bom ensino à distância, porque eu acho que a faculdade, independente de ser presencial, semi, à distância, como eu disse, é a gente quem faz. Então, realmente tem que correr atrás. Se você quer fazer um ensino à distância para ficar ali tranquilão, não.
Não tem nada disso, já adianto pra vocês, desistam. Faculdade à distância é pra quem realmente quer estudar e não tem tempo ou não tem grana pra fazer um ensino presencial, ou porque realmente optou por esse método de ensino que eu acho que tá ganhando muito espaço. E eu acho legal, sim, eu só não acho tão legal, porque às vezes eu acabo vendo gente passando porque conseguiu meio que estudou um pouquinho e conseguiu passar, mas isso acontece também no ensino presencial, porque querendo ou não ainda é o nosso método de avaliação, são números, então não tem muito o que fazer, se ela não alcançou a média ele vai passar, enfim, não tem o que fazer nisso, mas isso não é só no ensino à distância. Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido bastante as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês. Lembrando que tudo que eu falei aqui é baseado na minha experiência como aluna de 1 ano e meio, mais ou menos, de curso. E se você está pensando em fazer o ensino à distância e você tem muita vontade, realmente vai se esforçar, vai se dedicar, eu acho que você tem tudo para aprender. Eu aprendi muito fazendo ensino à distância, eu poderia ter aprendido igual no ensino presencial, então eu acho que depende exclusivamente de você. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreva também para me ajudar, para receber também os próximos vídeos que eu for postando aqui no canal. E deixe seu comentário, como eu falei, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo.